Eu gostaria de saber, essa nova tecnologia é voltada para o mercado de tinta base solvente? Tem possibilidade de tinta base água, alguma coisa do tipo? Ótima pergunta. Na verdade, o Bifor ele tem uma afinidade muito grande com água. Muito grande com água. Hoje ele é voltado específico. A versão atual do Bifor, que é a versão que se forma na coalescência do filme, ele funciona muito bem em sistemas aquosos. Não funciona tão bem em sistemas alifáticos, aromáticos, essas coisas. Não funciona tão bem. A próxima versão que nós lançamos, nós tocamos aí levemente, que é o tal de pré-formados, essa vai ser compatível com qualquer sistema. Mas, presentemente, aqui, o produto que a IAS que temos hoje, ele é essencialmente, tem uma performance destacada em sistemas aquosos. Não somente emulsões, não somente acrílicos, mas onde tem água, ele vai muito bem. E não tem aquele risco de formar um óxido de alumínio e liberando hidrogênio? Oi? Não tem aquele perigo de formar um óxido de alumínio e liberar o hidrogênio? Não. Ele é um pigmento bastante estável, com uma estrutura bastante definida. Nesses sistemas, não. E ele não reage. Boa tarde. Pela sua apresentação, deu a entender que o produto tem cobertura seca e não úmida. É isso mesmo? A cobertura úmida dele ela não é tão boa. Não é tão boa, a cobertura úmida. Hoje, a cobertura seca, eu diria que, em geral, ela chega a ser superior ao óxido de titânio. A cobertura úmida dele não é boa. Nessa versão atual que a gente comentava com a colega que perguntou sobre solventes. A versão que nós estamos, que já existe em laboratório essa versão, tá? Mas não existe em escala piloto ainda, que é o que nós chamamos de preformed. Ou seja, o produto, o pó já sai com as partículas ocas formadas, esse cobertura úmida e seca. Mas esse ainda temos um tempinho ainda para tê-lo em escala para que o mercado possa vê-lo, testá-lo. Você também passou rápido pelo quadro da comparação e em termos de lavabilidade também ele é idêntico ao titânio, não tem alteração? Não. Isso pode variar. Nós já vimos casos em que ele foi idêntico e vimos casos em que era pior. De certa forma, ele tem um comportamento também de agente reológico. Isso é característico de partículas muito pequenas. Isso é característico. Pequenas. E comportamento de agente reológico significa, em geral, você está mexendo com lavabilidade. Uma coisa está muito ligada à outra, em geral. Okay? Mas ele é um produto diferente. Ele requer uma cultura de formulação distinta. A gente tem que quebrar alguns paradigmas. As coisas são um pouco diferentes. A gente tem visto exemplos excelentes. Nós temos que confessar isso, todo o nosso grupo, nós temos que aprender ainda um pouco mais como formular com ele. Nós temos aprendido ao longo de 3 anos aí, num trabalho muito forte em termos de formulação, mas ainda temos um bom caminho pela frente. Poderíamos dizer que hoje nós estamos bastante confortáveis quando falamos em termos de formulações para o mercado decorativo em geral, ok? Mas quando nós migramos para o mercado, principalmente industrial, base em água, nós temos que aprender um pouco mais. Mas esse é um dos mecanismos, você tem razão, esse mecanismo aí, onde você está lidando principalmente quando você trabalha com agentes reológicos, efetivamente você afeta a lavabilidade. Mas em alguns casos isso não acontece. Bom, e a última pergunta eu vou ter que fazer. Por favor, faça. Vocês estão querendo trabalhar em que custo, mais ou menos? É uma pergunta justa. Perguntou, a gente tem que responder, correto? Tem que responder. Ele vai se situar aproximadamente, sem querer fazer nenhuma propaganda, tá? Até porque não temos produto ainda para vender, né? Então a gente está bastante confortável com isso. Ele deve estar num range aproximadamente de 15% a 20% mais baixo que um bom óxido de titânio. Vamos
dar um estresse nessas palavras. Um bom óxido de titânio. Você é do ramo, você sabe o que eu estou querendo dizer. Tá? Traduzindo, você sabe o que eu quero dizer, né? Ok, obrigado. Boa tarde. Pelo que eu entendi, o pigmento branco ele substitui o óxido de titânio, é isso? Tem as mesmas propriedades físico-químicas e mecânicas. Físico-químicas, enquanto pigmento, ele é diferente. Ele é um produto distinto, tá, de titânio. Eu diria que enquanto pigmento, sim. Enquanto função pigmento, ele substitui. Se você leva para o lado propriedades físico-químicas, etc., são produtos distintos. Mas enquanto pigmento, função pigmento, correto. E eu queria saber por que nas análises mostradas, o óxido só entrou com 50% e 50% de pigmento branco na composição. Ok, aí tem um aspecto de marketing atrás disso também. Seu nome é? Elaine. Elaine, tem um aspecto também de marketing atrás disso. Nós sabemos que qualquer coisa que estava no mercado que substituía titânio, ele vinha no máximo de 10%, 15%, e me corrijam os formuladores aqui se eu estou errado. Por aí, né? Mais ou menos. E olhe lá. Como target, em termos de marketing, quando você usa 50%, é um número excelente. Excelente. Okay? Agora, se você usa 100%, que provavelmente deve ser o fundo da tua pergunta, por que não deve ser esse o fundo da tua pergunta? Por que não 100%? Pode ser até alguma coisa foi feita, né? Vocês fizeram alguma coisa. Eis aqui o grupo, tá? São os responsáveis. Somente esse cidadão. Isso, em termos de marketing, se você colocar alguma coisa, nós entendemos dessa forma, vamos ao mercado dizendo que uma coisa substitui totalmente o óxido de titânio, o mercado poderia enxergar isso com certa reserva. Até porque nós estamos falando de um produto secular. E funciona bem. O óxido de titânio é um excelente produto. Não temos nada... É muito bom. Tanto que quem domina esse mercado, nós temos empresas aí excepcionais. Estamos falando de Dupont, etc. São empresas que... Ou seja, isso foi também uma decisão de marketing. Ou seja, esse número de 50% ele é altamente atrativo, por isso que ele foi escolhido, pela atratividade dele econômica. Tecnicamente, alguma coisa que chama muito a atenção e é aceitável entre os formuladores, que, em geral, o formulador químico é um sujeito conservador. É conservador. Não, eu sou, tá? Por isso que eu posso dizer, eu sou há muito tempo. Então, esse era um número que estava numa faixa de risco. Agora, se funciona com 100%, já vi casos que sim. Mas a gente prefere não mostrar, já é atrativo o suficiente nesse range. Não sei se eu fui claro na resposta à sua pergunta. Ok, Elaine. Boa tarde, Alexandre da Sintequímica. Só uma pergunta, o tamanho das partículas são muito pequenas em relação aos de qualquer outro pigmento aí que a gente vê no mercado, ok? Correto. Além disso, a questão do fosfato, em alguns casos o pessoal usa fosfato para emulsionar a resina, ok? Esse produto você disse que ele é bastante compatível com a resina, né? Então eu gostaria de saber o seguinte, esse tamanho de partícula não pode interferir, por exemplo, caso eu venha fazer uma dispersão, porque eu lido com dispersão de pigmento, esse tamanho de partícula não pode, por exemplo, eu ter um malefício do sentido de reaglomeração?